Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo de matemática para você ter sucesso na sua prova do Enem. Hoje continuamos também a discutir o assunto sobre probabilidade. Vamos lá? O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que, ao colocar uma placa de propaganda do seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber a placa é meio. Com isso, após autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo desta rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas fosse superior a 99 centésimos. A quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas atenção aqui é sobre as novas placas que ele quer saber. E atenção que no começo, o enunciado já diz que já havia sido instalado uma placa de propaganda. Eu quero saber somente quais eram as novas a serem instaladas. Bem, o problema de probabilidade. Quando ele diz que a probabilidade de perceber a placa é meio, significa que a cada 2 carros que passam, um percebe a placa. De cada 2, um percebe. Isso é a chance de perceber. Se a chance de perceber é meio, significa que a chance de não perceber também é meio, porque dos 2 carros, um percebe e o outro não percebe. Meio para um, meio para outro. Que a chance total é 1 inteiro, que é o 100%. Se é metade a chance de perceber, a chance de não perceber também é metade. Isso é o que a gente chama de probabilidade complementar. O total é o 100% e a parte que você complementa ali é o que falta para completar o 100%. Bom, então a pessoa sabe que a probabilidade de perceber é meio, lógico que também a de não perceber também é meio. E aí eu quero saber, numa tentativa de aumentar as chances da pessoa perceber a minha placa, para então perceber que meu restaurante está ali situado na margem da rodovia, ele vai instalar novas placas e ele quer que a chance de perceber pelo menos uma das placas seja superior a 99 centésimos. Para que eu perceba pelo menos uma, eu posso pensar de um raciocínio assim. Se eu pensar de todas as chances de perceber, se eu excluir todas as chances de não perceber, de um inteiro, que é a probabilidade toda, se eu descontar o que não é chance de perceber, vai sobrar aquelas que é de perceber. De perceber ou uma, ou duas, ou três, porque é pelo menos uma. E o que é a chance de não perceber? É meio para cada placa instalada. E eu não sei quantas placas. Então, vamos supor que a gente tenha N placas instaladas. Então, a chance de não perceber é meio para uma placa. Para 2 placas, é meio vezes meio, porque é não perceber uma e não perceber a outra. E não perceber a outra, e não perceber a outra, e não perceber todas que você tem. Isso significa que é meio elevado a n, se eu tiver n placas instaladas. Isso é a chance de eu não perceber essas placas. E se eu pegar, então, em relação ao total, que é um inteiro, e descontar a chance de eu não perceber, isso me dá a chance de perceber. E ele quer que essa chance de perceber, no caso aqui, perceber pelo menos uma, não interessa quanto. Se eu tirar não perceber, o que sobrou é o que eu posso perceber, de qualquer forma. Ela quer que isso seja superior a 99 centésimos. Então, isso tem que ser maior que 99 sobre 100. Se nós aqui colocarmos como 1 é maior que 99 centésimos, vou passar esse 99 centésimos para o primeiro membro, vamos ter, então, que 1 menos 99 centésimos deve ser maior que meio elevado a n. 1 menos 99 centésimos é 1 centésimo, porque o inteiro é 100 centésimos, menos 99 dá 1 centésimo, isso deve ser maior que meio elevado a n. E aí, o que a gente pode pensar aqui? Simplesmente na potência, porque 1 elevado a qualquer coisa sempre vai dar 1. E o 2 elevado a um certo valor, não. O valor vai variar. Então, imagina se eu tiver o 2 elevado à sexta. A gente sabe que isso é 64. O 2 elevado à sétima, isso é 128. Então, se o n for 6, isso vai dar 1 sobre 64.
Se o N for 7, isso vai dar 1 sobre 128, porque o 1 vai ficar sempre no numerador como 1. O denominador é que vai ser alterado. Então, em qual desses casos que vai dar uma fração que vai ficar menor que 1 centésimo? 1 sobre 64 ou 1 sobre 128? Aí vem um conceitozinho básico, né, da parte numérica. Numa fração de denominadores iguais, no caso, todos os numeradores iguais, no caso, os numeradores todos valendo 1, aquela fração que vai ser a maior é aquela que tem o menor denominador. Se eu quero que 1 centésimo seja maior que o outro lado, então é porque no outro lado tem que ter um denominador maior que ele, porque aí a segunda fração fica menor que essa. Ou seja, aqui 1 centésimo seria maior que 1 sobre 128, porque com maior o denominador, essa fração toda fica menor que 1 centésimo. E para ser o 128, então eu teria que ter o expoente igual a 7, ou seja, n igual a 7. Mas atenção, que a hora que você resolve, aí você fala assim, mas não tem resposta, não tem alternativa 7, só tem alternativa 6, que é a resposta aqui do exercício. Por que vai ser 6? Porque ele quer saber quem vão ser as novas placas. E já havia uma placa instalada. Então, do total de 7 placas, para dar aquela probabilidade, você tem que descontar que já está instalada. E aí, instalar apenas as novas placas, que serão em número de 6. Ele foi até razoável, né? Porque, como é a questão do Enem e tem distratores no Enem, poderia sim ter alternativa 7. E aí, muita gente talvez marcaria essa resposta sem se atentar ao detalhe de que uma já estava instalada e ele queria saber só quem eram as novas placas a serem colocadas. Ok? Um abraço para você, curte o canal, ativa o sininho para você receber todos os dias vídeos novos de matemática. Um abraço, até mais.